pessoa está comendo do seu pão, está bebendo do seu café, está morando debaixo do seu teto, está usufruindo de tudo que você pode oferecer e ainda se acha no direito ali de te atacar de alguma forma, né? Às vezes, né, não estou generalizando aqui, né, pelo amor de Deus, só estou dando exemplos, né, do dia a dia. Às vezes, você já criou a pessoa, está criando o filho da pessoa e ela ainda está te criticando porque você quer controlar o horário que ela chega, o horário que ela sai. Pô, já sou adulta. Pô, mas você é adulta, mas está debaixo do meu teto. Você é adulta, mas eu estou criando sua filha. Você é adulta, mas você está comendo da minha casa. Então, assim, o princípio de autoridade é quebrado, né? E, então tem, assim, um respeito. E a gente não está nem falando de Bíblia, a gente só está falando do mundo, para onde que ele está indo, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como... Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. O eterno e soberano Deus, no nome de Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, me coloco diante da tua presença. Agradecido, Senhor amado, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando, Senhor, sobre assuntos pertinentes às nossas próprias vidas, Senhor amado, assuntos pertinentes àquilo que vai no nosso íntimo. Obrigado, Senhor, por essa porta, por essa janela. Obrigado, Senhor amado, por esse lugar, onde nós possamos, ó Pai querido, onde nós podemos nos revelarmos, onde nós podemos, ó Senhor amado, dizer do que nos aflige, onde nós podemos estudarmos juntos a Tua palavra, onde podemos nos ajudar, Senhor, em oração, podemos nos ajudar simplesmente por ouvirmos, Senhor, um ao outro, ó Pai querido, que o Senhor possa se fazer presente cada vez mais nas nossas vidas e dando-nos unidade, que o Senhor possa, Senhor amado, enviar a nós o Teu Espírito Santo para que nós possamos interpretar a Tua palavra, Senhor amado, da forma como o Senhor deseja que ela seja interpretada, Senhor amado, sem invencionices ao Senhor amado, sem determinarmos nada, mas sendo apenas, Senhor, revelado, Senhor amado, e vendo o que foi escrito para o povo daquela época e que se aplica a nós nos dias de hoje. Ô Senhor, se conosco, abençoa aqueles que ainda não chegaram, que não estão aqui, Senhor amado, compartilhando desse vídeo conosco, que o Senhor possa, Senhor amado, trazer os teus filhos e que aonde, Senhor amado, forem vistos, ó Pai querido, os vídeos que estão sendo postados, que as pessoas possam ser edificadas, Senhor, e alimentadas também. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Posso ler um pedacinho aqui para vocês? O sinal do profeta Jonas. Lucas capítulo 11, versículo 29. É isso, né, Samuel? Eu vou ler aqui até o 36. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e condenaram, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acertando uma candeia, o põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o teu resplendor. Amém? Meus queridos, sinal do profeta Jonas. Esse povo pede um sinal,
E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. A gente conhece a palavra de Jonas, nós sabemos que Jonas, Deus deu incumbência a ele para pregar a palavra ao povo de Nínive, para avisar o povo de Nínive que aquele povo ia ser destruído, que os pecados daquele povo estavam cheirando mal, subiu aos céus e não cheirava bem, e Deus estava irado com eles, e Deus pediu para Jonas que fosse lá avisá-los que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos da face da terra. Mas Jonas, vocês conhecem a história, entrou no barco e, em vez de ir para o lado que Deus havia colocado, foi para o lado oposto. Você vê como é que as coisas, né, Varão? Às vezes, muitos exemplos nos é dado a respeito disso, porque muitas vezes você coloca uma pessoa do seu lado que não está no mesmo espírito, que não faz parte do seu rol, e você começa a sofrer retaliações, você começa a ter problemas por estar, muitas vezes, apoiando ou convivendo ou coabitando com alguém que não está no mesmo espírito que você. Às vezes, nós sofremos algumas punições a respeito disso e a gente precisa analisar direitinho quem é que está no barco com você. No caso aqui, nós sabemos que aqui não está a história escrita aqui, mas a gente tem que lembrar que o barco balançou de tal maneira que quase foi a pique. Foi um prejuízo danado para aqueles donos daquele barco ali. Teve que jogar tudo fora do barco para que o barco não afundasse. Teve que jogar. E o boneco lá estava deitado lá no sótão, como se nada tivesse acontecendo. Até que o chamaram e ele foi obrigado a se dispor. Olha, eu sou a causa do problema aqui. E o atiraram no mar. Vocês conhecem a história. A baleia o tragou. Ele ficou 3 dias na barriga da baleia. Esses 3 dias, ele pôde pensar, ele pôde refletir e se reconciliar com Deus. Mas como Deus é amor, Deus é bom, Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus permitiu que a baleia a baleia vomitou ele na praia de Nínive. Aí ele foi pregar a palavra para aquele povo. E graças a Deus, amados, que aquele povo parece que ouviu a palavra de Deus. Aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Aquele povo sentiu que aquela palavra de Jonas, aquela palavra vinha realmente de Deus. Eles sentiram a unção que estava em Jonas. E eles se arrependeram, se vestiram de panos de saco. Diz a Bíblia aqui, não vou ler agora, mas vocês podem ler depois, que até os animais, as aves, até os animais jejuaram. O rei fez com que jejuasse. Então eles se arrependeram realmente. Mas como Deus tinha falado que ia destruir aquela cidade, Jonas ficou lá em cima, esperando, né? Olhando. Ele ficou, sabe, como se estivesse no estádio de futebol, olhando uma partida, queria ver o resultado da profecia. Ele queria ver a destruição. Ele queria ver a destruição. Mas não é isso que Deus queria. Não era isso que Deus tinha para aquele povo. Não é isso que Deus tem para nós, amados. Não é isso. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós o aceitamos, que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, pagou o preço por nós na cruz, para que possamos ser salvos, para que possamos levar uma vida bem-sucedida, uma vida que agrade a Deus e ao próximo. É isso que Deus espera de nós. E parece que o povo hoje pede. Jesus falou, esse povo pede um sinal. Não será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Então tá aí, nós temos o sinal, Jesus Cristo veio em carne,
pregou o evangelho, curou, salvou, libertou, e até hoje vive, ressuscitou por amor de nós. Este é o sinal. As pessoas precisam conhecer esse nosso Deus, que sejam salvos, para que não venham sofrer. Amém, amados? Dou oportunidade aí para alguém que quiser comentar alguma coisa. Já falei demais, meu tamanho. Vou comentar aqui só nessa da Rainha do Sul, né? Que fala que o dia que a gente estava lendo, né? E tem uma passagem aqui no Antigo Testamento que fala quem ela foi. Aí eu tô puxando aqui no chat GPT aqui, ó. Que a Rainha do Sul é mencionada no Antigo Testamento em 1 Reis, capítulo 10, e Crônicas também. Ela viajou uma grande distância para Jerusalém para testar a sabedoria do rei Salomão, levando consigo Exatamente. riquezas e presentes. Ao ouvir a sabedoria de Salomão e ver sua glória, ela reconheceu que Deus o havia abençoado grandemente. Jesus usa a rainha, né, do sul como um exemplo de alguém que reconheceu e valorizou a sabedoria para Deus. E é engraçado aqui ele falando, né? Jesus falando aqui, né? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Ou seja, né? Dá a entender aqui que ela será salva, né? Ela será salva, assim como ela era pagã, ela reconheceu quem é Deus. No dia do juízo ela vai condenar vocês, né? Verdade. Aqui já Ela deu a andou dica muito, hein? que não era só para os judeus, né? Que era para os gentios também, né? Com certeza. Dona É, Vai Lucinha, lá. algo a falar? muito pouco. Só assim sobre esse sinal de Jonas, né? O sinal de Jonas Bom dia, aqui é Lucas. profético. Será que eu desliguei? Bom É dia. bem profético, né? Que ele diz: Bom dia, Lucas, paz em Jesus. Paz, irmãos. Glória a Deus. É assim, Grande quando ele dia. geração perversa, pede um sinal e não será dado a não ser de Jonas, né? Então, isso aqui eu entendo que é também uma alusão aos 3 dias e 3 noites que Jonas passou no ventre do peixe. É profético isso, porque remete aos 3 dias e 3 noites que Jesus, né, está lá morto, né? Antes, né? Logicamente. Então, aí as pessoas estavam vendo ali, as multidões vendo os milagres e não estavam acreditando. Isso tem uma conexão também com o que está em João, no Evangelho de João, que diz, João 14:11, que diz que o Pai está em mim e eu no Pai, credes pelo menos pelas obras que ele estava fazendo, né? Por isso que ele chamou geração perversa, geração incrédula. Será que vocês não estão vendo que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Crede pelo menos pelo que vocês estão vendo. Vejam também o que aconteceu com Jonas quando esteve no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Lá no livro de Jonas diz que é um peixe, né? Um grande peixe. Aí, assim, ele passou 3 dias e 3 noites lá, mas o peixe vomitou. E então ele foi fazer o que era devido, pregar lá em Nínive, na cidade de Nínive. E eles se converteram, e aí ele faz alusão a essa rainha do sul, né? Que é a rainha de Sabá, que foi ter com Salomão, buscar a sabedoria de Salomão, ouviu falar de Salomão e foi lá comprovar, né? E essa rainha de Sabá, e ele faz alusão à rainha de Sabá, que foi buscar Salomão, a sabedoria dele, e ao mesmo tempo aos nínives que se converteram após a pregação de Jonas, né? E como seu Mário bem citou aí, com a história de até os animais jejuar e tudo mais, foi aquela conversão, aquela gama de arrependimento assim dos ninivitas. E aí é que ele diz, mas mesmo assim, aqui, Jesus, está aqui quem é maior do que Salomão e maior do que Jonas. Então, é isso que faz. E aí, da candeia é a gente refletir a luz de Jesus. É como eu sempre digo, sermos satélites de Jesus, né? Refletir essa luz, colocar na candeia. Se ele
concedeu esse privilégio, nós temos o privilégio de sermos candeias, então que a gente não apague as nossas lamparinas, que a gente faça refletir a luz de Jesus para quem está no mundo trevoso. É só isso que eu tenho a falar. Bem colocado, Lucinha, bem colocado. Deus te abençoe, viu? Lucas, quer falar alguma coisa, meu querido? Jurandir? Deixa o Lucas começar aí. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu estou lendo aqui no capítulo, desculpa, cheguei atrasado. Como podem Lucas, comentando. capítulo 11, versículo 29 ao 36. Então, enquanto Bom, você então, reflete aí, o Jurandir está com a oportunidade. Perfeito. bom, desculpa aí o sumiço, né? Realmente tem sido corrido, né? Eu estava comentando com o Fábio, acho que já comentei aqui, né? Que eu resolvi, né? O ano passado eu comecei a fazer um curso, né? Que eu sempre quis fazer de muito novo, mas quando você é mais novo, você faz o que você tem que fazer, não o que você quer, né? Você, eu sempre fui muito de história, né? Sempre gostei muito de ler, mas não, na época não era viável, né? E agora que eu tô mais para sair do mercado do que para continuar nele, eu falei, vou fazer algo que eu sempre quis e agora é para mim, né? À medida que os filhos vão saindo de casa, né, que vai ficando mais, a gente vai ficando mais velho, a gente volta a viver para si mesmo, né? Então, do jeito que tem o parênteses, né? Você casa, constitui família, abre um parênteses, vive para a família. Quando o dever está mais cumprido ali, que eles vão tomando os seus rumos, você volta a fazer aquilo que era. Volta mais para você mesmo, né? Você vai ficando mais egoísta, sei lá. E aí eu tô fazendo aí a faculdade, que devo terminar em dezembro, né? Mas tem que ir para a escola fazer estágio, né? O pessoal fala, pô, você vai ser professor? A gente que tem mais ou menos a mesma idade, já estamos aposentando, saindo da escola e você está querendo voltar. Eu falei, não estou querendo nada. É uma matéria que chama estágio e eu tenho que fazer. Então, né? O que Deus vai fazer na frente a gente não sabe, mas nesse momento é uma matéria como outra, né? E ali a gente tem visto algumas coisas, né? E eu acho, né, que todo pai aí que tem filho adolescente deveria assistir uma aula, numa sala de aula, não necessariamente onde o filho dele estuda, mas para ele ver o que os professores passam, viu? Porque olha, tá dificultoso. E aí fazendo um paralelo, né, aqui com a história de Jonas e tirando um pouco, né, mas quando a gente olha a situação do nosso mundo, né, você fala assim, gente, cadê o entendimento do pessoal, cara? O que está acontecendo com a sociedade, né? Você fala nas coisas mais simples. As pessoas, parece que a tecnologia avança e o bom senso diminui, né? A gente está vendo essa questão das bonecas reborn aí. Mano, o que está acontecendo com o mundo, né? As pessoas estão entrando na justiça, tomando tempo de advogado, tomando tempo de juiz, tomando tempo do sistema público para discutir em um eventual divórcio quem que vai ficar com a boneca, quer levar a boneca para o médico. Algumas pessoas dizem que esse pessoal faz isso porque eles querem like, né? Porque eles querem chamar atenção, porque eles querem atenção. Eu nem duvido, né? Mas o que que passa na cabeça de uma pessoa de pegar um brinquedo, né? Um ser inanimado ali, e levar para o médico, querer atender, mesmo que seja para ele ganhar like, ou que seja para ele ganhar curtida, ou que seja para ele chamar atenção? Que carência é essa, né? E aí você vai vendo nessas coisas, você fala assim, rapaz, o que está acontecendo com o entendimento, né? O Mário estava comentando aí há pouco, Jesus, quando ele mandou as pessoas andarem para pregar o evangelho, ele falou, vão de dois em dois, né? Quando criou a humanidade, lá que criou o homem e a mulher, ele falou, não é bom que o homem fique só, né? Então não é bom ficar sozinho, não é bom ficar isolado, não é bom a gente não estar acompanhado de alguém ali que possa, junto com a gente, somar, dar as broncas quando precisa, levantar quando a gente cai, nos atender no
no momento de necessidade, o contrário é verdadeiro, a reciprocidade tem que existir, né? Alguém falou, e eu acho que é verdade, que a amizade acaba quando você descobre que o amigo era só você. Não é isso? Então, então assim, o que está acontecendo, né? Com esse mundo, alguém postou uma imagem e tinha lá uma topeirinha, né? Segurando lá uma cenoura, e ele perguntava pro camarada que estava jogando agrotóxico, né? Ele falou: "Você vai comer isso aí de máscara?" Né? Porque ele estava jogando agrotóxico ali, veneno para matar os fungos, as bactérias ali e tal. Mas aquilo também mata pessoas, né? E aí chove, vai para a água, envenena a água e tal. Então o pessoal estava falando, né? O que que nós estamos fazendo, né? Com a nossa vida, com esse mundão aí, né? Talvez alguns indígenas, né? Por conta das matérias que a gente faz lá, você tem que estudar a história do Brasil, estudar um pouco do povo indígena, né? E eles estavam falando que, olha, na nossa história, a gente nunca foi contra nenhum tipo de sociedade, nunca foi contra a natureza, nunca foi contra ninguém, mas a sociedade está acabando com a gente, acabando com a natureza, acabando com tudo, né? Onde vocês vão morar depois que vocês acabarem com esse planeta, né? E desde o sentido macro para o sentido micro, né? Quando o Mário fala, né? Que pô, as pessoas não têm perdão, né? Eu brinco, pessoal, né, a gente não perde nem tempo julgando, a gente já condena, a gente já é juiz logo. Não tem julgamento, querido, a gente já está condenando, não tem essa, não te dá opção de defesa, né? Só que, assim, as pessoas que de uma forma geral criticam, as pessoas que de uma forma geral condenam, as pessoas que metem o pau, são aquelas que estão sugando o nosso sangue, às vezes, né? Eu diria até que na maioria das vezes, né? A pessoa está comendo do seu pão, está bebendo do seu café, está morando debaixo do seu teto, está usufruindo de tudo que você pode oferecer e ainda se acha no direito ali de te atacar de alguma forma, né? Às vezes, né, não estou generalizando aqui, né, pelo amor de Deus, só estou dando exemplos, né, do dia a dia. Às vezes, você já criou a pessoa, está criando o filho da pessoa e ela ainda está te criticando porque você quer controlar o horário que ela chega, o horário que ela sai. Pô, já sou adulta, mas você é adulta, mas você está debaixo do meu teto. Você é adulta, mas eu estou querendo sua filha. Você é adulta, mas você está comendo da minha casa. Então, assim, o princípio de autoridade é quebrado, né? E não tem, assim, um respeito. E a gente não está nem falando de Bíblia, a gente só está falando do mundo, para onde que ele está indo, né? E aí, quando você traz aqui Nínive, quando a gente fala de Jonas e tal, nós vemos que Jonas, ele era muito nacionalista. Na verdade, ele não queria pregar em Nínive porque eles eram inimigos do povo dele. Ele era, né? E ele falou assim, pô, eu vou pregar para esse povo aí que mata meu povo, que invade as nossas terras, que está tomando o que é nosso. Eu não vou não, né? E aí, ele teve essa experiência que já foi citada aí, muito bem falada pelo Mário. E quando o peixe lá, o ser aquático lá, vomitou Jonas, Nínive não tem praia. Foi longe de onde ele tinha que ir. Então ele passou a experiência ali, né? De reconhecer, falou, ó, isso aqui tudo está acontecendo porque eu estou descumprindo a palavra de Deus, mas ele nem levantou a mão para dizer que era ele, né? Eles tiraram sorte no barco que ele estava para descobrir quem era, né? E aí ele falou assim, bom, já que a sorte caiu sobre mim, sou eu mesmo, eu tenho uma pendência com o pai, é só me jogar no mar. Ele falou assim, pô, isso é tentativa de suicídio, né? Aí falou, vamos ver, se ele quer que eu faça o que tem que fazer, ele vai dar um, ele vai dar um jeito. Então era a pouca vontade de Jonas de ir para lá, né? Então ele falou, não falou assim, ó, para o barco aqui, me dá um bote que eu vou voltar, né? Ou que eu vou para onde eu tenho que ir. Não, me joga na água aí, me joga na água que eu prefiro morrer aqui do que voltar para lá para pregar. E aí o Senhor agiu da forma que está descrito, que já foi falado. E ele ainda teve que andar pra caramba, porque como Nínive não tinha praia, né? Ele teve que ir até lá, pregou, ficou com mais dó ali da erva do campo do que propriamente dos ninivitas, né? Eles se converteram e glória a Deus por isso. E ele, Jonas falou, né? Falou, tá vendo? É por isso que eu não queria falar. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso e em caso de arrependimento, o Senhor ia perdoar, né? Então, nós mesmos, né? Mudando um pouco o lado aqui, enquanto pregadores da palavra, enquanto estudantes da palavra, enquanto meditadores aqui da palavra de alguma forma, a gente se coloca nesse lugar de Jonas, né? Às vezes a gente perde a paciência também, às vezes a gente se levanta contra o propósito que Deus quer, contra a ordem que Ele determina, e você fala assim, cara,
não acredito, mano, não acredito que eu ouvi isso, não acredito que eu vou ter que pregar com aquela pessoa que está fazendo isso na minha vida, que está indo contra as coisas que eu sou convicto e que eu acredito e tal. E às vezes, por incrível que pareça, por mais certo que você ache que está, é você que vai para o limbo, é você que vai para o mar, é você que vai para a boca do peixe, é você que vai para a boca do ser aquático lá, você que vai ser vomitado em algum lugar e ter que andar para caramba depois para cumprir o que Deus falou pelo preço da desobediência, né? Então nós, né? Eu acho que vai dentro disso que o Mário estava falando. A gente é julgado, a gente é condenado, a gente é acusado. Às vezes você até perde o seu ministério, né? Às vezes você até perde. E de alguma forma você ainda tem que usar de misericórdia, de alguma forma você ainda tem que se colocar diante de Deus, de alguma forma você tem que cumprir aquele propósito que ele determinou, né? Porque ele tem plano em tudo, né? Agora, dizer que é fácil, dizer que é bom você engolir o ego, né? Me mandaram uma charge que eu até postei no meu status que eu achei ela maravilhosa, né? Falei assim, ó, eu achei que o velho homem morria no batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, agora eu tenho que matar ele todo dia. Então, então você fala assim, cara, meu velho homem, além dele saber nadar, ele ainda tem aqueles aparelhos de respiração, sabe? Tem oxigênio nas costas. E eu vou falar uma coisa para você, às vezes eu acho que ele tá mais me matando do que eu matando ele, né? Mas é um esforço, cara, é uma dedicação mesmo, né? E para quem iremos nós, né? Para quem iremos nós, né? Essa é a grande questão que se coloca. Então, quando ele fala aqui, como foi falado aí pelo Fábio, né, da rainha de Sabá, ela procurou conhecimento, ela viu que Salomão ele era um sábio, ela ouviu falar sobre isso, ela fez foi uma comitiva, né? Levou lá presentes e tal, e diz a lenda até que eles tiveram um filho, né? E que lá na Etiópia surgiu um grupo judaico lá, um grupo de judeus, que teriam até os guardadores da Arca da Aliança que estaria por lá, né? Tem até uma, uma tese sobre esse assunto, mas enfim. E aí ele faz um comparativo, ele fala assim, para aquele povo, né, que está ali junto com ele, ele falou assim, ó, vocês não estão reconhecendo o tempo da visitação de vocês, eu estou aqui anunciando, eu sou o Messias, eu estou aqui presente para vocês, mas vocês vão ser condenados quando outras pessoas receberem essa palavra e no dia do julgamento elas estiverem diante de mim lá e elas disserem, né, que elas receberam, ou que vocês não pregaram, ou que vocês deram as costas, que vocês não cumpriram o que vocês tinham que cumprir. Então, o testemunho deles vai ajudar a ficar efetivo aquilo que vocês não fizeram, né? Então, o contexto da história de Jonas, que fala muito, né, a respeito de arrependimento. Então, não importa o que você fez, não importa o que você passou, enquanto você estava perdido nas trevas, enquanto você não conhecia o Cristo, o arrependimento, ele te dá uma nova rota, né? Ele te dá conversão, é você mudar de caminho, e o Senhor está de braços abertos para recebê-lo, né? E essa é uma das loucuras do Evangelho. E outra coisa é para quem prega, né? O pregador, às vezes, ele é exortado porque ele não quer ir pelo caminho que o Senhor também determina, ele está resistente a fazer aquilo que o Senhor deseja, e você tem que liberar perdão para, às vezes, para quem você não está muito disposto a perdoar, né? A gente também fica magoado e é ofendido, mas Deus tem os propósitos dele, né? Então, os ninivitas eram inimigos de Israel? Eram, mas Deus tinha um propósito ali, né? Assim, ô, Jonas, eu estou no controle, eu estou sabendo de tudo, só faz, só vai, só faz o que tem que fazer. Então, é um segundo para dar uma determinação e uma vida inteira para cumprir, não é isso? Então, a gente comete um erro de um segundo e depois tem uma vida inteira para tentar, de alguma forma, não digo corrigir, mas conviver com aquilo, né? Conviver com aquela situação com a consequência do nosso pecado, né? E isso retrata de várias formas, né? Retrata na vida financeira, retrata na vida familiar, retrata num caso que a pessoa tem fora do casamento, num filho que não era programado, vamos dizer, né? Numa enfermidade. E é isso, né? São consequências das nossas escolhas e das nossas desobediências, mas que a gente tem que levar. E então, que nós possamos aí aprender, né? Com essa história
de Jonas, que nós possamos meditar aí na nossa prática diária, com o evangelho ou sem evangelho, o tamanho do nosso bom senso no dia a dia, nas coisas simples, né? Que às vezes a gente transige em umas coisas e que não tem cabimento, né? Você fala, cara, nem precisa de Jesus para você ver que isso aí não cabe, né? E ficar brigando com umas coisas que você tá errado, cara. Só assume que você tá errado e muda, né? Mas é difícil. A mudança, ela é difícil. Amém? Mas era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos aí. Tô vendo aqui, estou vendo também essa questão aqui de Jonas, né? Porque Jonas ali, ele vai lá na cidade de Nínive, o povo se arrepende, e aí Deus muda de ideia, né? Que não quer mais sacrificar o povo, e Jonas fica chateado, fica bravo. Como assim, né? O senhor falou aí, né? Era um povo inimigo deles, né? Ele falou, não, o senhor falou que ia matar todo mundo, agora não vai me matar, né? E aí tô vendo aqui a parte final aqui do capítulo dele que fala que ele indo embora aqui, tava um sol forte e Deus fez uma como que chama a árvore aqui? Uma cabana, né? Aboboreira. Não sei nem o que é isso, né? Uma aboboreira, de abóbora? Provavelmente, né? Não sei. É uma abóbora enorme. É. E fez uma sombra É sobre uma... ele. E aí, logo depois, ele se aliviou, né? E aí Deus colocou um bicho para comer aquela planta, aquela árvore, e ela morreu. E Jonas ficou triste, desejando até a morte, porque o sol estava muito forte, né? E aí Deus fala para ele, né? Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite faleceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Então, Deus mostrando ali a compaixão, né? Como a gente estava falando desde o início aqui, né? Nós pecamos, nós erramos, nós nos arrependemos, né? E somos agraciados pela misericórdia de Deus, né? E, e aí tem muito Jonas aí querendo apontar o dedo, mas não vai matar esse cidadão aí, né? Pô, ele fez tudo isso daí, vai deixar ele passar ileso, né? É pela graça de Deus, né? E para todos, né? Inclusive para Jonas, né? Você vê como é que é as coisas, né? Jonas preocupado com a abóbora, que nem plantou, nem fez crescer, nem agou, nem nada, não cuidou. E a abóbora no outro dia morreu, ele achou ruim. Ele achou ruim, falou, não, mas pode. E Deus mostrou para ele, não vou eu ter compaixão de 120 mil homens, uma cidade inteira, mulheres e crianças, né, que não contam aí. E as pessoas se arrependeram, jejuaram, vestiram panos de saco, até o rei, até os animais foram jejuar. Então você vê que Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E Ele sabe todas as coisas. Esses exemplos são nos dados, amado, para você e eu sabermos que se nós nos arrependermos, tem perdão, tem perdão. Amém. Deus nos perdoa. Pudesse, todos os nossos pecados, amados, todos os nossos pecados, pecadinho, pecadão, tudo que foi colocado diante de Deus já foi perdoado. O que nos aflige, o que nos aflige é o inimigo. Esse tenta fazer com que nós lembramos do passado para colocar um jugo nas nossas costas. Mas Jesus já pagou o preço, já nos limpou, e hoje Ele nos usa para fazer a vontade dEle. O inimigo, nosso adversário, fica furioso com isso, quer tirar a sua paz. Agora aqui eu queria fazer uma pergunta para o Jurandir aqui, porque eu não conversei com o Jurandir, eu não falei nada com o Jurandir, aliás, faz
acho que faz uns 15 ou 20 dias que a última vez que eu vi o Jurandir foi aqui no Devocional. E o Jurandir aqui hoje falou tudo o que eu precisava ouvir. Meu Deus do céu, até as lágrimas saíram dos meus olhos. O Jurandir falou aqui o que eu estou vivendo. Como? Se eu não conversei com ele, se ele não sabe da minha vida, se ele não mora comigo, como é que ele pode falar o que eu estou passando? Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nosso Deus é justiça. E Ele fará justiça no momento certo. Eu aguardo nele, espero nele com paciência. Porque eu sei que Ele é o meu Deus. Amém, amados? Amém. Bom dia, paz. Fala, família. O que eu quero falar aqui nessa passagem, né, que eu entendi que está falando, é que Jesus, ele naquele momento, ele estava reclamando daquela geração, né, que ele estava ali, né, ele estava ensinando e tal, e os escribas, lá no livro de Mateus, né, que é a mesma coisa que Jesus estava falando, lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 38 em diante, diz que alguns dos fariseus e dos escribas estavam pedindo um sinal, né? Estavam pedindo um sinal para Jesus, para que ele, né? Para dizer que verdadeiramente era o Cristo, porque nós sabemos que eles não aceitavam, não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Cristo, né? Eles achavam que ele era um impostor. E eles estavam pedindo um sinal para Jesus. E aí Jesus ele chamou aquela geração de geração maligna. Maligna é essa geração no livro de Lucas e no de Mateus, é uma geração má e adúltera. E ainda pede um sinal, né? A uma geração que não acredita, uma geração que tem maldade, uma geração pecadora, e ela ainda está pedindo um sinal a Cristo. Jesus ele estava ali reclamando, né? Com os escribas e os fariseus por causa daquelas palavras. E aí Jesus, né, como o seu Mário citou, falou que não ia ter mais sinal igual de Jonas. Não haveria. E por isso que hoje em dia a gente não vê, né, mais cego enxergar, coxo andar, a gente não vê mais essas coisas, porque é uma geração má. O mundo jaz do maligno. É uma geração que é incrédula, que não acredita mais. Porque, né, algo, um ser que Jesus a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente ele, a gente acredita que ele existe, que Deus existe, que o Espírito Santo existe. E isso é algo extraordinário, mas Deus ele estava reclamando, né? Jesus estava reclamando daquele povo ali. E o que tinha feito, o que tinha acontecido com Jonas, que, como foi comentado aí, né? O que aconteceu com ele, que ele ficou 3 dias no ventre de um peixe, assim como aconteceu com Jesus, que ficou 3 dias, né? Morto e depois ressuscitou. Tem essa ligação, né? E Jesus estava falando: eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que Salomão, e vocês não acreditam em mim, mas acreditou em Jonas, acreditou em Salomão, mas em mim, em minhas palavras, viu, irmãos? Não está escrito isso, não. Em minhas palavras. Em mim, que sou o Cristo, vocês não estão acreditando, então é uma geração maligna, uma geração adúltera, uma geração cheia de pecado. Jesus estava falando ali. Jesus só queria, né, que todos acreditassem nele. Assim como houve o arrependimento naquela terra, naquela cidade de Nínive,
não estava havendo ali naquele lugar que Jesus estava, pregando a palavra, né? O povo estava vendo e estava errando e estava desacreditando no nosso Deus, né? E no 32, parte B, né, que fala, pois se converterão com a pregação de Jonas, se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, nós temos que acreditar em quem faz o milagre, não no milagre. Não acreditar porque eu vou ser curado, porque alguma coisa vai acontecer, mas temos que acreditar em quem faz o milagre, em quem perdoa os pecados, em quem pode fazer todas as coisas na nossa vida, porque isso é o mais importante, é acreditar, é crer que Jesus ele vive e que ele vai voltar, né? Que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque eu digo isso porque tem muitos que já estão tantos anos na igreja, né? Eu vou trazer para a gente, não para o mundo, mas que tem muitas pessoas que está, né? Já serviu tanto e desacredita até que Jesus vai voltar. Tantos anos já, né? Eu desacredito que Jesus vai voltar. Mas nós temos que esperar pelo nosso noivo, pelo nosso amado, que ele vai voltar para buscar sua igreja e nos arrepender todos os dias, né? Porque isso é um modo diário, porque nós pecamos também diariamente, até no nosso pensamento. Então, nós temos que acreditar cada dia que Jesus vai voltar para buscar sua igreja, porque ele é maior do que todos os que passaram pela Bíblia, os maiores e os menores profetas, todos que pregaram a palavra, todos, ele é maior do que todos. Não há ninguém igual a ele. Então, ele é o maior sinal que veio sobre a terra para que nós venhamos nos arrepender e acreditar em tudo que ele tem feito em nossas vidas. Amém. Que Deus Amém. abençoe. Amém, amados. Amém. Não podemos esquecer, amados, que Deus falou aqui, ó, no 34, que a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então nós precisamos aprender esse detalhe, amados. Precisamos nos apegar a isso e prestar bem atenção. O meu olho, o teu olho, é a candeia, é a luz do nosso corpo. É com os olhos que nós observamos todas as coisas em volta de nós. É com os olhos que nós miramos aquilo que nos interessa, aquilo que não nos interessa. É com os olhos que nós observamos todas as coisas. E através deles, desta observação, nós analisamos, criei em nós um interesse, às vezes até mais do que é necessário. Então nós precisamos ter muito cuidado. E ele fala aqui, a ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então, amados, que nós possamos ser essa luz, que as pessoas olhem em nós e nos vejam como uma luz. Por isso que nós precisamos estar sempre tranquilos, calmos, compassivos, para que as pessoas vejam em nós a luz que há em Deus. Para que não sejamos trevas. Amém? Amém. Ruth, a Ruth se fez presente hoje, cadê ela? Está aqui.
Estão vendo? Gostaria de falar alguma coisa, Ruth? Quero ouvir a sua voz. Aliás, Ruth, hoje eu acordei cedo e escrevi uma mensagem só para você, viu? Porque eu senti a sua falta e Deus falou comigo, fala com ela. Eu mandei uma mensagem para você. Vou ver Eu sobre. escrevi aquela mensagem. Eu vou ver, eu não vi ainda. Mas eu estou mais ouvindo, seu Mário. Eu vindo aprendendo do que falando. Porque às vezes a gente tem umas fases que parece que quando você fala, nem tudo é conveniente. Então, é melhor ouvir e falar somente o que é necessário. Então, quando você achar que você está excedendo, é melhor ficar calado. E eu estava numa fase que eu estava me excedendo, falando mais do que o necessário. Então, agora eu estou mais tentando ouvir para aprender a falar o necessário, o que é conveniente. Mas eu ouvindo aqui tudo hoje, assim, o que me chamou a atenção é essa última palavra do que o senhor falou agora, mesmo tudo do Jonas, da rainha Sabá. Interessante ouvir. Mas o que me chamou a atenção é aqui, onde fala: se os seus olhos forem bons, tudo será bom ao seu redor. É, se os nossos olhos, é que ele fala que a lâmpada, a luz, é os nossos olhos. E ela é colocada num lugar aonde não é embaixo, não é no escuro, não é. É num lugar central, onde todos que entrarem nessa casa que aqui está falando, né? Vê a luz, por causa da luz, vê tudo bem, vê tudo bom. Então, nosso olho deveria ser assim. Então, onde a gente for ser colocado, que sejamos ser colocados no lugar certo, onde todos passarem possam ver o bem, o melhor. Que os nossos olhos sejam assim. E isso é o que vai hoje ficar no meu coração. Que meu olho continua sendo bom, que veja só o que é bom. Porque eu lembro outros estudos que nós tivemos para trás também, que fala do. Não lembro se ele era fariseu, o homem bom, que fala que porque ele era bom, ele conseguiu ver e crer e milagre. Então, eu quero ser assim sempre, sabe? Quero ver o melhor, porque às vezes a gente dá uma desviadinha com esse olho da gente e vê o que não é bom e você se contamina. Então eu quero estar no lugar, com esse olho no lugar, para ver somente o que é bom. Porque aquele que vê o que é bom, ele age com bondade, como falava daquele homem que nós lemos. Foi em Lucas também que a gente leu, do homem bom. Acho que deve ter o quê? Uns 3 capítulos para trás, eu acho, que eu ouvi dele. E aquilo também ficou no meu coração, que a pessoa boa, ela consegue mover o coração de Deus, consegue, quando pedir, ser atendido, entendeu? Então, é o que a gente precisa hoje, por, por tudo, é ter o coração bom. E se é a visão que traz a bondade, que clareia, que mostra, que a minha seja sempre boa, que eu olhe porque é bom. Eu não quero olhar para o que não é bom, não quero desviar a minha visão. É isso que hoje ficou para mim. Amém. Porque muitas vezes, amados, os nossos olhos falam mais do que a boca, do que os lábios. É, Só no olhar, a pessoa já diz tudo. Só o olhar da pessoa já fala o que ela quer, o que ela deseja, como ela é. Então, os nossos olhos, Jesus fala aqui, ó, a candeia do corpo é o olho, quer dizer, a lâmpada do corpo é o olho. Então, os nossos olhos diz muito, diz muito. Às vezes não precisamos nem falar, só olhar, né? Eu conheci pessoas que testemunharam que os antigos às vezes não falavam, só olhava assim para o filho, ele já abaixava a cabeça e saía de lado. Hoje uhum, você precisa, sabe, fazer o possível e o impossível para um filho te obedecer, para um filho te compreender.
Meu Deus do céu. Às vezes meu pai olhava para mim assim, ó, só dele olhar eu já sabia. Eu já virava as costas e baixava a cabeça. Por quê? É o respeito, é o respeito. Mas hoje não existe mais isso, sabe, irmão? Infelizmente, o mundo está pervertido. Mas está aqui. A palavra de Deus não muda. Nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre. E é para sempre. A palavra de Deus não muda. Amém? Amém. Que esse tempo tá acabando já, né? Mas dá pra gente ler, eu acho. 37 até o 44, ou até o final também. Acho que é o 33, não é? O 33 até o 36? 33 a gente leu agora. 33 até 36 é o da Candeia. A gente ficou tanto no Jonas ali. É. Quer comentar? Comenta, Eu seu já tinha. Jurandir. Bom, deixa eu só ler Nós então estávamos de novo. comentando agora a respeito dela, Júlio Dias, porque eu li essa palavra, do 33 ao 36, a candeia do corpo. Não sei se você. Jonas, né? Acho que nós ficamos ali, né? Em É que a Jonas, gente né? falou muito a respeito de Jonas, depois eu É, peguei e lembrei, né? Eu falei, olha, a candeia do corpo é o olho, quer dizer, a lâmpada do corpo é o olho do cidadão, é o olho do ser humano. Se teu olho for bom, teu corpo será bom. Agora, se teu olho for mal, meu, teu corpo será falou tenebroso. essa. É Esse que eu fiquei tão detalhe ligado nela que eu dissociei do texto. Mas aqui só Relê, para, né? Reler, né? quer, O 36 quer e reler 36. pra gente e faz comentário, seu Jurandir. pode ler, Jurandir. Lê de novo. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará nas trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena a luz. É o que me chama a atenção, né? É que ele faz um contraponto, né, entre a luz e as trevas, e você ter a luz e colocar debaixo de um, de um lugar escondido, né? Então, depois de acender uma lâmpada, uma lamparina, você coloca ela num lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem. Na verdade, a lamparina somos nós, né? Nós é que fomos acesos em algum momento e nós é quem devemos resplandecer a luz de Cristo, nós é quem temos essa palavra de vida, essa palavra que transforma, e muitas vezes a gente se esconde mesmo, né? As pressões, elas são tão grandes. E nem estou falando de lugar perseguido, né? De lugar que você não pode pregar o evangelho porque o Estado é contra você, porque você pode morrer. Não, estou falando no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes, a força contrária ela é tão grande que a gente acaba se escondendo, né? E a gente acaba se colocando numa zona de conforto, por assim dizer, e já não quer mais pregar, porque a gente até usa uma. Às vezes é verdadeiro, mas às vezes até a desculpa, né? Que a porca, as pérolas para porco, né? Não vou ficar pregando aqui porque eu estou lançando pérola para porco, né? Mas quem é porco, né? Quem é a gente para dizer quem é o porco, quem é o cão, né? Então, tem várias formas de nós testemunharmos, mas às vezes realmente é, é, a gente meio que fica apagado, né? Por essa enxurrada de influências do mundo, e nós temos que buscar estratégias aí em Cristo para que nós possamos testemunhar, como alguém aí já falou, a respeito do comportamento, às vezes, e não através da palavra, né? Acho que a irmã Ruth trouxe essa palavra aí no sentido de que estou falando menos. E, né? Estou falando menos porque, de repente, cada palavra que você fala querendo construir, vem alguém querendo desconstruir muitas vezes, né? E aí a pessoa tá assim, tinha um hino antigo
que a pessoa ficava, né? Onde está teu Deus? Onde, né? Onde está teu Deus? Aí as situações da vida, às vezes, as dificuldades, elas vêm tão pesadas, e às vezes a pessoa que não tem a fé, que não vive a fé que a gente professa, ela olha para você e te pergunta, né? Onde está teu Deus aí nessa situação? A mulher de Jó ali, né? Onde está teu Deus nessa situação? Onde está teu Deus aí? E agora? E aí a própria pessoa na música, não sei quantos conhecem, quantos lembram, né? Ela fala, meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou, né? Não é isso? Então, conforme Miqueias, capítulo 7 lá, ele falou, ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu esteja em trevas, levantar-me-ei. Né? E em meus olhos, né? Eu vou ver o inimigo sendo pisado como a lama das ruas. Então, é isso. Muitas vezes a gente se cala, né? Porque as ondas contrárias, elas são tão fortes, né? E mesmo hoje, nas igrejas, os cultos, eles são muito diferentes da forma como quando eu e o Mário começamos lá atrás, porque hoje você vai na igreja, você não tem oportunidade para dar um testemunho, muitas vezes. Porque está tudo muito desenhado, está tudo muito ali, já tem o irmão que vai cantar, já tem o grupo de louvor ali, são aquele grupo que vai ter uma escala, já tem o pregador que vai pregar, o culto não pode passar de 10 minutos porque alguém já está olhando para o relógio, né? Nem Bíblia não se leva mais, né? Tá tudo no celular agora. E eu, enquanto remanescente, né, eu ainda brigo com o pessoal, falo, meu, deixa o teu celular em casa, leva o livro, a Bíblia ali, risca, manipula, vira para cá, vira para lá. E às vezes você tá com aquele celular, fala, não, tá tudo aqui, né? E aí você tá olhando no WhatsApp, daqui a pouco você tá recebendo uma mensagem, daqui a pouco o pregador tá pregando uma mensagem triste, você tá rindo no banco, porque você tá olhando o celular e tá vendo um comentário que alguém mandou lá. E aí a pessoa fala assim, ah, mas é a minha liberdade. Não, cara, é falta de educação, filho. Você está tirando a consideração de quem está pregando ali. E quem prega sabe que funciona assim. Então, você está apagando a luz do outro muitas vezes. E às vezes a gente se ressente, né? Você fala assim, cara, na boa, fica com a tua igreja aí, fica com essa sua visão do evangelho, fica com tudo teu aí. E a nossa própria luz a gente vai colocando debaixo de algum lugar, né? E aí tem algumas situações que nós precisamos reagir a isso, né? Não de forma violenta, não saindo da igreja, não brigando com ninguém, não arrumando confusão, mas a nossa luz ela tem que continuar brilhando, né? Na, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Porque nós é que somos os pregadores desse evangelho, né? Nós é que somos as pessoas que vão dar testemunhos desse evangelho. E o inimigo, ele quer colocar mesmo um cobertor na sua cabeça para que você não resplandeça a luz de Cristo. Ele quer te colocar debaixo da cama lá para que você não resplandeça a luz de Cristo. E tem um pensamento que o pessoal fala muito, né? Ele diz assim: os maus triunfam porque aqueles que sabem fazer o bem não fazem, não é isso? Então é por isso que o mal triunfa. Porque a gente não quer entrar em contenda, a gente não quer entrar em conflito, a gente não quer entrar em confusão, mas aí o mal vai entrando, vai entrando, vai entrando, a gente não põe limites, aí o inimigo ele vai estendendo o limite dele, porque a gente não reage, aí ele vai estendendo mais o limite dele, e ali a gente fica encolhido porque não quer falar, não quer confusão, mas o mundo não tá ligando por você não querer confusão, não. Ele quer, entendeu? E aí você vai sendo tolhido dentro da sua casa, você vai sendo tolhido dentro do seu trabalho, você vai sendo tolhido dentro da sua fé, e as pessoas vão nos apequenando, né? E com isso elas apequenam a Jesus que nós devemos pregar. Esse é o conflito, né? Diário nosso, né? A gente passa por isso o tempo todo. Pessoas fazem piada, né? Olha lá, ó. O cara diz que é crente, mas olha onde ele mora. Ah, o cara diz que é crente, mas olha lá, ó, tá precisando de cesta básica. Olha lá, o cara diz que é crente, mas cortaram a luz dele. O cara diz, não é isso. Então, tem N situações pela qual a gente passa no decorrer da vida, mas em tudo dai graças, porque o Senhor é maior e Ele está cuidando de nós. E os sinais, diz a Bíblia, que não se crerem, né? A gente não tem que correr atrás de sinal, o sinal segue a gente, né? E nós somos abençoadores, e muitas vezes o preço que a gente paga nessa nossa fé, o sacrifício que a gente faz, é exatamente esse, né? Porque para você não existe glória sem sacrifício, querido, não existe, não existe. Então, quanto mais Deus te usar, mais provado você será. Quanto mais o Senhor ele vai, o crente ele é provado no fogo, viu? Então, não é você ter carrão do ano, não é você ter canal no YouTube com não sei quantos mil seguidores, não é você ter isso e aquilo.
que fala da sua espiritualidade, da sua santidade, que fala de quem você é, né? Então, eu acho que nesse texto aqui da luz e do corpo, esse contrassenso que o autor ele coloca é que a luz somos nós. Nós somos a luz e de alguma forma nós temos sido colocados para baixo, nós temos sido acobertos, nós temos a palavra de vida que há em nós, ela tem sido fechada. E como alguém já disse para mim uma vez, o Senhor não te quer ver como um soldado triste, viu? Você é um soldado aparamentado para a guerra, chamado para a maior das batalhas e para o melhor dos serviços. Então, querido, fica firme aí, porque vai passar, tá bom? Vai passar, viu, Ruth? Vai É passar. aquela, Isso. é Vai aquela passar. palavra que diz: eu sou pobre, mas enriqueço a muitos, não tendo Exato, nada, mas possuindo tudo, porque eu oro por exato. muitas pessoas, eu apresento as pessoas diante de Deus através das minhas orações. Então, eu posso ser pobre, mas enriqueço a muitos, Aí. né? Então, Isso é nesse, importante. a quem mais é dado, mais é cobrado, né, filho? Entendeu? Mais é dado, é mais é cobrado. Tanto assim que muitas vezes o camarada fala, mano, eu tô apanhando tanto que eu acho que eu vou tirar um pouco o pé aqui, que, né, só tem eu, né? E aí o Senhor, eu me lembro de uma passagem que ele falou para Elias, que estava fugido, ele foi para dentro da caverna, e aí ele pegou e falou, Senhor, ó, já deu para mim, e tal, todos os outros morreram, e só eu fiquei. Aí ele vai para Elias e fala assim, Elias, tem não sei quantas mil pessoas que não se dobraram a Baal, não foi só você não, né? Mas ele não tinha essa visão, né? A montanha dele não era tão grande, na verdade ele estava na planície, né? Mas Deus que estava lá de cima falou para ele, falou, olha, não foi só você não, mas eu entendo que o seu tempo chegou, então eu vou te recolher. E ele foi arrebatado no carro de fogo. E isso me traz à mente que nós temos um tempo de serviço. Nós temos um tempo de serviço. E assim, se não for para servir, né, como diz o cântico lá, né? Alguém estava falando de um cantor aí mais cedo, né? É, você fala assim, Senhor, se não for para te adorar, para que eu estou aqui, não é isso? Se não for para te servir, né, acho que é o Fernandinho que tem esse cântico, não é? Se não for para te adorar, para que não se não for para te servir, porque estou aqui, quero Nós te estávamos adorar. falando de Lázaro agora há pouco, a dona Lucia citou o nome de Lázaro. Então, queridos, eu digo para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para vocês, não é fácil para nenhum cristão que queira ser porta-voz do Senhor Jesus, mas nós temos que refletir a luz do Senhor por onde a gente vá, né? Porque cada passo que você dá para trás, Satanás dá o passo para frente, né? É verdade, Então, a gente tem que se manter firme sem brigar, tá bom? Sem discutir, sem querer sem bater, dúvida. porque as nossas armas, jejum, oração, esse Oração. desafio que a gente está fazendo aqui, essa palavra que cada um de nós traz, essa experiência de vida que cada um de nós traz, e cada um tem o seu momento de estar prostrado, né? Cada um tem o seu momento de falar, cara, não estou aguentando mais, ajuda-me aí, né? Cada um de nós vai ter esse momento. O Samuel vai ter o dele, o Mário vai ter o dele, a Ruth tem o dela, a Tamires com certeza, o Lucas, eu, a dona Lucinha e outros que não estão aqui. Cada um de nós vai ter esse momento, mas nós estamos aqui para ajudar um ou outro em oração. E se Deus falou com cada um de vocês, foi Ele que falou, porque cada um aqui é só instrumento, a gente não sabe como faz, né? É A verdade. gente diz que o mundo sem sabedoria multiplica palavras. O cristão distribui profecias sem nem saber, e eu dou glória a Deus quando eu não sei. Eu prefiro nem saber, para falar a verdade, né? Porque assim toda a honra e toda a glória vai realmente para quem é devido a honra e a glória. Amém? Verdade. Possa Amém. ser luz e estar aí no lugar de resplandecer mesmo, né? Para que as trevas possam se afastar. Mais fácil não é. Amém? Amém. Vamos encerrar? Ó, Já é passada a hora, né? Amanhã tem deixa eu olhar pra mais. gente.
Hora pra gente Oi? somar, encerrar. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta maravilhosa, por esses momentos vividos na tua presença, Senhor. Sei, Senhor, e tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada um que aqui está, aquilo que precisávamos ouvir, Senhor. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor faz todas as coisas por nós, Pai. A peleja não é nossa, é do Senhor. Então, Senhor, continua nos abençoando, Pai, nos livrando de todo mal, nos instruindo nessa caminhada, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos na tua presença, Senhor, a fazermos o certo, Pai. Porque muitas vezes nós queremos fazer o certo e erramos. Às vezes nós queremos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e não conseguimos, ó Pai. Existem obstáculos, o inimigo coloca adversidade na nossa frente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a dar honra a quem tem honra, a pagar tributo a quem tributo é devido, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai. Cuida, Senhor, do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos, ó Pai. De cada irmão, Senhor, que vive na tua presença, Pai. E afasta, Senhor, aquele que não quer, Senhor, ter intimidade contigo. Afasta, Senhor, dos nossos caminhos, ó Pai. Mas tenha misericórdia dele também, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, Senhor. Mas que todos tenham pleno conhecimento, Senhor. E venham se arrepender, Pai. E na qualidade de teu servo, Senhor. Ministro da tua palavra, Senhor. Embaixador aqui na terra, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. E todos aqueles, ó Pai, que o Senhor enviar a mim, Senhor. Eu vou levar a tua palavra, Senhor. Eu vou pregar o teu evangelho, Senhor. E eles vão ouvir, Senhor. E a tua palavra não vai voltar vazia, porque ela não volta, o Senhor mesmo disse, Pai. Abençoa cada irmão, Pai, participa desse devocional. Abençoa, Senhor, o Samuel, Senhor. Abençoa o James. Abençoa, Pai, o Jurandir, a família de cada um deles, ó Pai. A Ruth, Pai. A dona Lucinha, Senhor. Abençoa ela, Pai. Abençoa o Lucas, Pai. A Marinês, Pai. A Tamires. Abençoa, Pai. O Rafael agora, Senhor, que entrou também, Senhor, para o nosso grupo, Senhor. O Senhor possa estar nos orientando, Pai, nos guiando, nos dando entendimento, sabedoria espiritual, capacitando-nos, Senhor, a promover, Senhor, a tua palavra, Pai. Usa-nos, ó Deus. Envia-nos, Senhor, onde quer, Pai. Que o Senhor nos enviar, nós iremos, ó Pai. E nos protege, nos guarda, Senhor. Cuida de nós, Senhor, porque carecemos de Ti, Senhor. Nos dá um final de semana, Senhor. Cheia da Tua graça e da Tua unção. Sê conosco. E que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.